Queria convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias lá no livro de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos estar fazendo uma breve meditação sobre os versículos 17 até o versículo 26. Estamos nos aproximando da nossa conferência missionária, agora na primeiro final de semana de agosto. É o primeiro final de semana mesmo, né? Minha conta é errada, isso aí. Primeiro final de semana de agosto, teremos a nossa conferência missionária, e nós estamos tendo aqui na nossa igreja o curso da Etnos, né? Temos alguns irmãos trabalhando sobre a questão ministerial e como se pode se envolver melhor com a obra, com o trabalho de evangelização e na obra missionária, a obra do Senhor. Penso eu em meu coração, quando o pastor fez o convite, que nós deveríamos tratar sobre um assunto que esteja correlacionado com essas duas realidades que nós estamos vivendo na nossa igreja, estamos atravessando: a execução do curso da Etnos e a preparação para a nossa conferência missionária. Então, em minha mente veio o texto de Lucas capítulo 5, versículo 17 ao versículo 26, e nós vamos falar de alguns pontos sobre esse texto e algumas aplicações, e aí os irmãos entenderão como que nós podemos diretamente ligar todos esses pontos com o que nós estamos vivendo na nossa igreja neste momento. Convido a igreja que esteja fazendo essa leitura comigo de forma alternada. Eu vou estar lendo os ímpares e os irmãos vão lendo os pares até nós chegarmos lá no 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, e o desceram o leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: E arrazoais em vosso coração. Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Amém. Diácono Natan já orou pedindo orientação do Senhor pela exposição da palavra. Esse é o nosso desejo, que o Espírito Santo de Deus enche seu coração e Ele lhe traga à luz a revelação daquilo que Ele tem para nós nessa noite. Queridos, nós temos aqui um bloco interessante, uma passagem que fala mais uma vez da questão da autoridade de Jesus. Apesar que o maior acontecimento da narrativa desse texto ser a cura do paralítico, o maior acontecimento do momento ali ser a cura do paralítico, esse não é o foco do texto. Na verdade, o foco desse texto é simplesmente mostrar a autoridade de Jesus, porque afinal de contas ele foi interpelado por algumas autoridades que estavam ali presentes. Aos nossos olhos nós podemos olhar e ver a cura do paralítico e falar bem assim: esse foi o maior acontecimento, mas na verdade o maior acontecimento foi a comprovação e a confirmação da autoridade de Jesus. Mas eu não gostaria de falar nem desse fato, nem da questão do milagre da cura de Jesus, e nem
também da autoridade confirmada de Jesus. Dentro do que aconteceu, nós temos alguns grupos de pessoas que estavam participando do evento. E para a gente chegar diretamente ao tema, ao assunto que nós vamos tratar dessa noite, nós precisamos identificar quais eram esses públicos de pessoas, esses grupos de pessoas diferentes que estavam ali vendo o que aconteceu. Nós tínhamos ali presente alguns curiosos. Esse era um grupo de curiosos que já ouviu falar de Jesus, já tinha ouvido falar de alguns prodígios e estavam ali para ver quem é esse tal de Jesus. Será que esse cara, esse tal de Jesus, é esse bam que eles estão falando todo mesmo? Será que esse Jesus faz tudo isso mesmo que estão dizendo que Jesus faz? Então, tínhamos ali alguns curiosos. Esse seria o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas que estavam presentes ali são aquelas pessoas que seguiam a Jesus, que conheciam a Jesus e que eles estavam ali a fim de ouvir mais os ensinamentos de Jesus. As pessoas que acreditavam, que tinham fé em Jesus Cristo, estavam ali devidamente pela pessoa de Jesus, por saber quem Jesus era. Um outro grupo que estava presente é um grupo dos homens que levaram o paralítico até Jesus. Esse é um outro grupo. Apesar que em Marcos fala que é 4 homens, né? Aqui em Lucas nós não fala quantas pessoas, né, estavam levando o paralítico, mas em Marcos é citado que era trazido um homem por quatro homens, é um paralítico, né, na verdade, que o paralítico também era homem, né, mas é um paralítico carregado por 4 homens, mas é um grupo que estava presente. Um outro grupo que estava presente é o paralítico. Mas era um homem só, mas aqui no texto relata o paralítico porque é o cara citado, a evidência de quem foi beneficiado pela ação de Jesus, mas sem medo de errar, com certeza tinha outras pessoas que estavam ali à procura de Jesus, porque já ouviu dos milagres de Jesus e estavam procurando alguma cura. Mas nós temos o grupo do paralítico, ou seja, as pessoas que precisavam da cura de Jesus. Temos um outro grupo. Nossa, que monte de grupo, né? Nem dá. A gente para, quando eu estava olhando, pensando, estudando o texto, eu falei assim, caramba, poxa vida, quanto tipo de pessoas distintas estavam ali ouvindo Jesus, né? Mas temos um outro grupo, que é o grupo dos fariseus e os doutores da lei. Esses estavam ali justamente para murmurar, reclamar, acusar e dizer maus dizeres a respeito de Jesus, ou seja, estavam ali justamente para querer levantar acusações contra Jesus Cristo. Então nós temos aqui alguns grupos, repetindo, os curiosos, que queriam saber se realmente era fato Jesus, aqueles que criam em Jesus, que eram os seus discípulos, os seguidores, aqueles que conduziram o paralítico até a Jesus, o grupo do paralítico, que eram as pessoas que necessitavam da ação de Jesus em sua vida, e dos fariseus, aqueles que só viviam reclamando. Muito bem. Tendo dito essas coisas, gostaria de propor aos irmãos que pensassem sobre a temática comigo nessa noite. A nossa temática seria levando pessoas a Jesus. Esse é o ponto que nós vamos pensar. Então, se já fui tão direto e tão enfático, já deve ter passado pela cabeça dos irmãos que nós vamos falar do grupo que levava o paralítico, das pessoas, os homens que levaram o paralítico até Jesus. O que os motivou a fazer isso? O que fez com que eles largassem os seus afazeres e levassem aquele homem até a Jesus? Muito bem, queridos. Primeira coisa que aqueles homens tiveram que fazer, e nós precisamos praticar em nossas vidas, se nós queremos levar pessoas até a Jesus, a primeira coisa que nós temos que fazer é enxergar a pessoa que está ao nosso lado. Nós precisamos enxergar o nosso próximo,
Porque nós nunca vamos saber que determinada pessoa precisa de algo, se primeiramente ela não for enxergada. Naquele tempo, queridos, enxergar o paralítico como alguém que precisa de atenção era algo totalmente fora do normal. Era algo que podia ser dito que não existia, apesar que nós vimos a conclusão que existiu, mas era algo que era fora do comum, fora do padrão. Porque na cultura judaica, uma pessoa igual àquele homem paralítico, ela era digna de desprezo. Era uma pessoa que, socialmente dizendo, era uma pessoa abandonada, que não era bem vista pela sociedade. Era uma pessoa que era, muitas das vezes, abandonada pelos próprios familiares. Nós não temos detalhes do texto, e eu já pesquisei algumas vezes, e não vi nenhum historiador, bíblico, algum teólogo dando ênfase a isso. A gente não pode afirmar se eram parentes, se era amigo, quem eram esses homens. Mas o que de fato não importa a classe social, o nível de proximidade desses homens com o paralítico. Porque na verdade o que interessa é que eles viram o paralítico, viram nele uma necessidade e viram a oportunidade de fazer algo por aquele paralítico. E isso só foi feito porque eles enxergaram o paralítico. Eu sou péssimo em português. Eu preciso do missionário Natanael e alguns irmãos da igreja, para quando eu faço as artes, eu mando para eles, dá um confere aí para mim, para poder fazer uma conferência lá na ortografia, que eu sou mestre, eu leio e na minha mente eu digitei, mas eu como letra e essas coisas. Eu sou péssimo em português, principalmente na área de conjunção verbal, mas eu vou me arriscar. Vamos lá, eles enxergaram, Nós temos um verbo, e todo verbo ele descreve, uma ação. Então vamos lá no presente. Eu enxergo. Tu, ele, tá. Vamos lá. Primeiro no singular. Eu enxergo. Tu enxergas, ele enxerga, ok? No passado, no plural ficaria: eu enxerguei, vós enxergais, eles enxergaram. Está correto? É desse jeito mesmo, universitário? Então, minha conjunção não tá tão ruim. Vocês entenderam o que a gente precisa fazer? Nós precisamos praticar essas ações. Se eu não me dispor a enxergar, a olhar as pessoas, a observar as pessoas, nós nunca vamos entender que elas precisam de um encontro com Jesus Cristo. E esses homens, eles enxergaram a necessidade do paralítico de ter um encontro com Jesus. Qual era a necessidade do paralítico? Ele era paralítico. O que eles poderiam humanamente fazer pelos seus conhecimentos e entendimento? Nada. Nem tampouco a medicina, que nem existia uma medicina tão avançada igual nós temos hoje. A única coisa que eles poderiam fazer, eles fizeram. E nós só vamos aprender e conseguir fazer isso se nós enxergarmos as pessoas que estão ao nosso lado. Mas tem mais um verbo que eles praticaram. Eles se importaram com aquele paralítico. Ao enxergarem o paralítico e olharem a situação que ele vivia, o desprezo, o descaso, o abandono, eles se importaram com aquele paralítico. Eu me importo, tu te importas, ele se importa. Nós, é isso? É nós primeiro mesmo? Nós, vós, eles, Nós nos importamos, vós vos importais, e eles se importaram. Acho que até o final eu já posso fazer o Enem. Pelo menos eu acho que eu não vou zerar, mas zerar não é de fechar, acertado ou não vou zerar mesmo a parte de português.
Mas eles se importaram, meus irmãos, com aquele paralítico. Eles se importaram de tanta forma que eles procuraram alguma forma de introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus. Isso é um caso importante de se observar, o fato deles se importarem com o paralítico, porque, como eu disse, o paralítico, além dele ser desprezado pela sociedade, ele era considerado como pessoa impura, simplesmente porque ele era paralítico. As pessoas paralíticos, surdos, mudos, coxos e de outras coisas mais que tinham naquela época, elas eram consideradas pessoas impuras. E a crença generalizada daquela época, para alguns já diziam até que a pessoa, ela tinha algum pecado, alguma doença daquela por causa do pecado, porque ela pecou de alguma maneira. Lembra de Jó, quando Jó estava doente? O que os amigos dele chegou e falou? Acusou Jó de pecado. Se você pecou contra Deus, não é possível para uma coisa dessa ter te acontecido. Ou, para muitos, acreditavam que quem pecou eram os pais. Era uma maldição, uma espécie de maldição, um legado de maldição. Lembra quando Jesus curou o cego de Jericó? Quando Jesus estava passando, o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que os discípulos perguntaram para Jesus? Quem lembra? O que os discípulos perguntaram para Jesus? Quem pecou? Ele ou seus pais? Então, pessoas com esse tipo de doença, com esse tipo de dificuldade, elas eram discriminadas pela sociedade, abandonadas pela sociedade, pela sua deficiência e muito mais pela crença do que eles acreditavam ser a causa, motivo, razão e circunstância deles estar vivendo aquela deficiência, aquele problema. E aí esses homens, ao olhar para o paralítico, mesmo sabendo de toda essa crença, mesmo vendo toda aquela circunstância, eles se importaram com aquele homem. Eles esqueceram a questão social, eles esqueceram as crenças religiosas, porque o que mais importavam para eles naquele momento era fazer com que aquele paralítico chegasse até Jesus, porque de repente em seus corações havia um pensamento de que aquela poderia ser a única oportunidade daquele homem se encontrar com Jesus, porque eles viram em si mesmo algo diferente em que as pessoas que estavam ali não tinham percebido. Quantas pessoas os irmãos acham que já poderiam ter passado pelo paralítico? Quantas pessoas os irmãos acham que de repente conheciam a história do paralítico? Quantas pessoas que talvez de repente pensaram que se aquele paralítico tivesse um encontro com Jesus, ele poderia ter a vida dele transformada? Quantas pessoas que olharam para o paralítico, mas não enxergaram ele como aqueles homens, e não se importaram como aqueles homens? Quantas pessoas pode ter passado na vida daquele paralítico, e que simplesmente não fizeram nada? Muito mais do que enxergar, nós precisamos também nos importar, porque na vida da conjugação verbal, um verbo chama outro verbo, porque a nossa vida é feita de ações, e os verbos determinam as ações de nossas vidas. Eles enxergaram. Eu enxergo, tu enxergas, eles enxergam. Vou parar com esse negócio que eu vou passar vergonha. Eles se importaram. Eu importo? Eles se importam, eles se importam. Mas eles também insistiram. Eles insistiram. Quando a gente chega no verso 19, Lucas descreve: e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiu ao eirado, e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus.
Eu já falei sobre esse texto com uma outra temática, mas usando Marcos, né? E eu lembro que quando eu falei isso no texto dessa passagem no texto de Marcos, eu fiz um questionamento, uma observação e um questionamento, tinha um questionamento, e um questionamento. Da onde que esses homens pensaram em subir no telhado? Por quê? Quem em sã consciência vai pensar em subir no telhado? Não é coisa por acaso, não é a porta está fechada, vou subir pelo telhado. A janela está trancada, vou subir pelo telhado. Está cheio de gente aqui, vamos para o telhado. Provavelmente, queridos, esses homens, eles tentaram de todas as formas. De repente pediram licença. Amigão, dá um espacinho na porta aí, a gente está com um paralítico aqui, a gente quer ver se Jesus pode fazer alguma coisa para esse cidadão aqui. De repente eles tentaram ver se tinha alguma janela, algum acesso. Pode ser que eles tenham tentado ver se não tinha um acesso por trás, uma areazinha de serviço, né? Não sei se a arquitetura daquela época já chegou a tanto. Queridos, para aqueles homens chegarem ao telhado, provavelmente eles matutaram, eles pensaram, eles raciocinaram, eles insistiram, mesmo mediante a todas as dificuldades, aqueles homens insistiram em levar aquele homem, ao paralítico, a ter um encontro com Jesus. Não foi uma porta abarrotada, uma janela fechada, ou uma porta, um espaço trancado, que os impediram de fazer com que aquele paralítico tivesse um encontro com Jesus. E eu me atrevo a pensar, imaginar na minha mente, como eu já falei para os irmãos que eu tenho uma mente muito fértil, que se aqueles homens não tivessem levado Jesus, conseguido colocar o paralítico dentro da casa, até Jesus, eles iam ficar ali o tempo inteiro, até Jesus sair da casa e arrumar um jeito daquele homem ter um encontro com Jesus. Porque eles enxergaram algo naquele homem, uma necessidade, e enxergaram em Jesus Cristo a solução. Aqueles homens se importaram com aquele paralítico a ponto de um fato que eu esqueci de comentar. A questão deles terem contato diretamente com o paralítico, estar com o paralítico, eles poderiam ser considerados como pessoas impuras também. Eles poderiam ser considerados pessoas excluídas pela sociedade e pela própria crença judaica. E eles não levaram isso em conta. Eles não estavam nem aí porque aconteceu no coreto, negócio que eles queriam estar lá em cima dançando. Eles insistiram, queridos, mesmo diante de todas as dificuldades, eles não pararam, encararam os maus olhares, os maus dizeres, os obstáculos, e insistiram com aquele homem. Talvez, queridos, vamos botar uma interrogação. Talvez o que moveu aqueles homens a enxergar o paralítico, a se importar com o paralítico e a insistirem com o paralítico, foi a fé que havia em seus corações. Porque uma outra ação que esses homens demonstram para nós é que eles creram em Jesus Cristo. Eles creram que aquele que estava ali naquele local era o Filho de Deus. Eles creram fielmente em seu coração que se alguém poderia fazer algo por aquele paralítico, era Jesus Cristo. Essa crença em seus corações fez com que os seus olhos olhassem com um olhar de piedade para aquele homem. Fez com que seus corações se esvaziassem dos seus desejos e suas vontades para se importar com a necessidade daquele homem. Fez com que o seu psique, sua mente, que o seu corpo, suas forças, trabalhassem em prol de suprir todas as barreiras e dificuldades para que aqueles homens chegassem até Jesus e conseguissem levar o paralítico até Jesus. Aqueles homens, eles creram. Quando nós lemos o versículo 20, nós vemos a declaração de Lucas,
Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, ou seja, Jesus vendo a fé daqueles homens. E aí, versão Rafael, pensando na minha mente, Jesus Cristo vendo, irmãos, imaginem a cena, Jesus naquela casa, numa sala, de repente, ensinando e falando das coisas da lei, de repente um barulho do local onde não se espera, olham para cima, um buraco sendo aberto no telhado. Eu fico imaginando como que deve ter sido a expressão de Jesus olhando para aqueles homens, a ação daqueles homens, e descobriu o telhado, e aí de repente começa a baixar um homem paralítico no meio daquela sala ali onde estava Jesus, e Jesus olhando aquilo tudo. Fico imaginando Jesus olhando e falando assim: Pai amado, esses homens entenderam o negócio, esses caras são nossos, esses caras estão fechados com a gente. Fico imaginando como que o coração de Jesus deve ter se alegrado em ver que em meio a tudo aquilo, tinham pessoas que não somente o seguiam, mas que entenderam o chamado dele e estavam participando da obra remidora, pelo qual ele foi enviado. Lucas deixa bem claro, registrado para nós, isso está nos outros, em Marcos e também em Mateus, a afirmação que vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus observou a fé daqueles homens. Jesus vira para o paralítico e fala: seus pecados estão perdoados. Para muitos não entenderam ao ler essa passagem nos 3 evangelhos citados, que o milagre verdadeiro aconteceu aqui. Esse foi o maior milagre ocorrido nessa cena. Jesus pegando um homem totalmente abandonado pela sociedade, discriminado, descrente, considerado impuro, amaldiçoado, miserável como todos nós. Jesus transforma a vida daquele homem quando ele diz: os seus pecados estão perdoados. Esse é o maior milagre que o ser humano pode receber de Deus, porque essa frase de Jesus tirou esse homem do lago de fogo do inferno. Essa frase de Jesus quebrou os agrilhões do pecado. Essa frase de Jesus limpou toda a dívida que aquele homem tinha. Essa frase de Jesus para aquele homem garantiu a vida eterna. O maior milagre foi operado, mas nós, os nossos olhos humanos, às vezes não entendemos que o milagre já tinha sido operado na vida daquele homem. Nós precisamos crer, queridos, que o Deus que operou esse milagre opera até os dias de hoje. Através dessas 4 ações desses homens que levaram o paralítico até Jesus, Deus foi glorificado. O fato daqueles homens enxergarem o paralítico, o fato daqueles homens se importarem com o paralítico, o fato daqueles homens insistirem com o paralítico, o fato daqueles homens crerem em Jesus, Deus foi glorificado. Aqueles homens viveram o fim principal do homem. Qual é o fim principal do homem? Não é glorificar a Deus? E o que a gente vê no versículo 20? Todos ficaram atônitos e davam glórias a Deus. O que nos impede de viver o propósito de Deus nas nossas vidas? Para que Ele seja glorificado através de nossas vidas. Sabe qual que é
como é que eu vou usar uma palavra? Tem que tomar cuidado, que às vezes usam as palavras que não são muito bacanas, né? O que é o legal, o gostoso, o extraordinário dessa questão toda? É o que me faz viver cada dia mais apaixonado pelo plano redentivo de Deus para a humanidade. O mais espetacular dessa situação é que Deus não precisava desses homens, Jesus não precisava desses caras, Jesus não precisava dos 4, vamos usar a referência de Marcos, né? Dos 4 homens que levaram o paralítico. Mas Deus, Jesus Cristo, escolheu agir através da fé daqueles homens. Jesus Cristo escolheu agir através da ação daqueles homens. Deus escolheu agir através de nós para o seu plano redentivo da humanidade. Ele não precisa da gente. Deus não precisa do Rafael aqui ministrando a palavra para a igreja. Mas Ele escolheu agir através da vida do Rafael para falar para a igreja. Deus não precisaria da igreja para poder ser glorificado, mas Ele escolheu agir através da igreja para ser glorificado. Deus criou todas as coisas. Ele é o ser soberano, como diz o pastor Everson. Ele é a causa não causada. Ele por si só, através do falar, criou todas as coisas. Em sã consciência, aquele que pensa que pode fazer algo, ou que só por causa dele que algo aconteceu, é a pessoa mais ignorante da face da terra. Como guardar em mente e em coração que o Deus que criou as coisas do falar precisa do meu agir para algo acontecer? Queridos, é um privilégio gigantesco. É por isso que eu falo que a obra da redenção, o plano de redenção de Deus para a humanidade é algo extraordinário, porque Deus escolheu homens imperfeitos para poder alcançar pessoas imperfeitas. Deus pegou um bando de pecador, um bando de miserável, mandou o filho dele para a terra morrer para nos purificar dos pecados, para pegar esse bando de pecador justificado, andar atrás do monte de pecador que precisa ser justificado. Já parou para pensar nisso? Um cidadão como eu, cheio de dor nas costas, cheio de problema de saúde, baixinho, agora começando a ficar gordinho, quase me sentindo um Zaqueu, começando a ficar careca. A Sara fala que eu sou bonito, né? Então, não vou falar que é feio não. Mais ou menos, né? Assim, dá para o gasto. É um bonitinho arrumado. Deus pega um monte de gente assim, imperfeitas, para fazer a obra da perfeição, que é a redenção. Em Efésios, Paulo, quando ele escreve, lá no capítulo 2, versículo 10, ele diz à igreja de Éfeso: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Deus, ele fez todas essas coisas para que nós a praticássemos para o louvor da sua glória. Você tem levado pessoas até a Jesus? Ou nós temos afastado as pessoas de Jesus? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu tenho levado pessoas até Jesus ou tenho afastado as pessoas de Jesus? É algo que precisa ser pensado. É algo que precisa ser avaliado. Se nós olharmos bem à nossa volta, se nós olharmos com carinho, com atenção à nossa volta, nós vamos ver que tem um bando de paralítico. Tem um monte de paralítico esperando que a gente
os enxerguem, se importe, que a gente insista e que a gente realmente crê que Jesus pode fazer algo por eles. Mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer o inverso de tudo isso que eu falei. Porque primeiro a gente precisa crer. A gente precisa crer que Jesus Cristo é o único que pode fazer algo mesmo. E nós precisamos crer que nós fazemos parte do plano redentivo de Cristo. Precisamos crer que eu preciso crer que eu faço parte da obra de Deus. Eu preciso crer que eu faço parte da missão de Deus. A igreja precisa crer que ela é a ferramenta na qual Deus escolheu para redimir aqueles que precisam enxergar Jesus Cristo. Que as pessoas estão cegas e não conseguem enxergar a Cristo. Como nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Cristo nos redimiu para o louvor da sua glória, as pessoas precisam olhar para suas vidas e enxergarem que elas estão mortas em seus delitos e pecados, mas elas por si só não vão fazer isso. Elas precisam que alguém abra os seus olhos, e esse alguém é eu e você. Você lembra dos grupos que eu falei? Nós tínhamos as pessoas que eram os curiosos, nós tínhamos as pessoas que criam em Cristo, nós tínhamos as pessoas que estavam ali necessitando de um olhar de Jesus, nós tínhamos pessoas que levaram pessoas até Jesus, nós tínhamos pessoas que estavam ali só reclamando, só murmurando. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos é: em qual grupo os irmãos se encaixam? Em qual é o grupo que eu faço parte? O que eu estou fazendo? A gente precisa olhar isso. Nós precisamos entender, queridos, o que nós estamos fazendo, como nós estamos exercendo nosso papel. Qual grupo que eu faço parte? Hoje no velório da minha avó, mais uma vez eu aproveitei a oportunidade para chamar a atenção dos meus tios, dos meus primos. Alguns viram o post que eu fiz ontem em relação ao falecimento da vovó, e aquilo que eu escrevi lá foi justamente o que veio na minha mente quando o meu tio mandou a mensagem. Eu estava conversando com a Sara e ao telefone, eu estava no serviço e a tela do computador estava aberta, o WhatsApp estava lá, e eu conversando com a Sara e apareceu a mensagem: a mãe descansou. Eu conversando com a Sara, passou um filme na minha cabeça. Eu falei com a Sara, falei assim: meu bem, a vovó faleceu. E aí passou um filme na minha cabeça. Eu imaginei a minha avó chegando no céu, sendo recebida por Deus e Jesus Cristo. E depois disso eu imaginei ela reencontrando com meu avô Alvino, seu esposo, que já faleceu há 15 anos. Ela reencontrando o meu tio Jaci, um dos seus filhos que faleceu. Reencontrando a minha mãe. Reencontrando a minha bisa, a mãe dela, que faleceu há pouco tempo agora. Como também o meu biso, o pai dela, que morreu já há alguns anos atrás. Fiquei imaginando que lindo que foi aquilo, que maravilhoso que foi aquilo. E aí, mais do que nunca, né? A gente, já não é novidade, né? Eu estou doido para ir para aquele lugar lá também. E eu falei com os meus tios e primos, porque todos, queridos, todos conhecem a palavra do Senhor. Todos conhecem a palavra de Deus e já serviram ao Senhor. E os que estão fora da igreja estão não por falta de conhecimento da palavra, mas eles são os meus paralíticos. Eles são os meus paralíticos. Eu preciso enxergá-los, me importar com eles e insistir com eles. Porque não que eu vá
não está em mim a salvação deles. Não está em mim abrir a porta do céu para que eles possam entrar. Está em Jesus Cristo. Mas eu preciso crer que Jesus pode mudar a vida deles. E eu preciso levá-los até Jesus novamente. Eles são os meus paralíticos. Quais são os paralíticos que estão à sua volta? Qual grupo nós estamos nos enquadrando? A hora, meus irmãos, é agora. Vou usar uma metáfora que o pastor Everson usou há um tempo atrás, porque se nós tivéssemos uma vacina, um remédio, uma solução, ou qualquer coisa que fosse, que curasse o câncer, nós íamos largar tudo que nós estávamos fazendo, íamos pegar essa solução, esse remédio, esse medicamento, e iríamos até alguém da nossa família que tem câncer, iríamos até um amigo, iríamos até uma pessoa que nós importamos e vamos levar, porque nós queremos que ela seja curada do câncer. De repente nós vamos pegar e vender tudo que nós temos e comprar lotes e lotes e ir para todos os nossos conhecidos e amigos que sofrem dessa doença, para que elas possam ser curadas. Ou estou mentindo? Não é assim? Quando nós vemos algo que nós somos beneficiados e que pode beneficiar alguém, a gente não quer correr e contar novidade? A gente não corre para contar novidade de uma promoção? Eu recebi no meu telefone hoje de tarde já 4 amigos que foram na Cipolate. Eu estou fazendo mexer, né? Agora que eu já falei, já era. Que foram na Cipolate para aproveitar a promoção que está tendo lá, uma queima de não sei o que das contas lá. Trazer as boas novas. Quando eu vou, assisto algum filme que eu acho bacana, eu falo assim, cara, você tem que assistir esse filme. Quando a gente descobre um local maneiro, com a comida bacana, a gente fala assim, vai lá que tem preço bom e a comida é boa, é gostosa. Achamos uma pousada, né? Custo-benefício nota 10, local bacana, comida boa, aconchegante, filé. A gente indica para os nossos amigos. Sabe qual é a ironia disso tudo, queridos? Que tem um monte de gente indo para o inferno. Essa é a maior ironia na vida do cristão. Que a gente se importa em falar de uma loja de promoção de roupas, que nós nos importamos em compartilhar um restaurante, nós nos importamos em compartilhar um contato de pousada, mas a gente não está nem se lixando que essas pessoas aí estão indo todo mundo para o inferno, e a gente não está falando de Jesus. Lembra que eu falei do remédio do câncer? Nós temos a cura. Nós carregamos a cura. Está aqui, ó. Aqueles que trazem quando vêm para a igreja, está com ela na mão todo dia. Aqueles que praticam a leitura diária em casa, leem ela todo dia. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Everson, e eu falei hoje lá no velório, nós passamos quase 2 meses em oração intercedendo para minha avó, para que Deus a curasse, e ela foi curada, porque nada nesse mundo pode alcançá-la mais, e hoje ela está num local muito melhor. Na noite de ontem, enquanto eu ninava o Isaac, eu orei para Deus pedindo para que Deus desse um alívio para minha avó, para que Ele desse refrigério e tirasse dela tudo que estivesse incomodando, que pudesse estar causando as suas dores. Parece ironia, parece algo brutal. Eu pedi para que Deus tirasse tudo que estivesse causando as dores, e Deus tirou a vida dela.
Deus a recolheu. Morreu para nós, mas está vivendo com Cristo. As pessoas precisam ter essa salvação. Elas precisam ter acesso a essa informação. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos enxergar, precisamos nos importar, precisamos insistir, precisamos crer que Jesus Cristo, que Deus pode fazer essas coisas. É muito difícil, queridos, se importar com o próximo, porque hoje a nossa maior preocupação é viver bem. O maior e o pior problema do crente, e há um tempo já que eu mudei um pouco o meu raciocínio, eu não falo mais esperando que as pessoas que não conheçam a Cristo vão entender o que a gente fala, que eles não conhecem o Deus da palavra, então tampouco não vão entender a palavra do Deus que a gente prega. Por isso que raramente eu cito algo fora do nosso âmbito eclesiástico da igreja. O pior problema do cristão viver nesse mundo é que ele quer viver nesse mundo. Ele quer investir nesse mundo. Ele quer as coisas desse mundo. Isso nos cega. Isso nos cega porque a obra de Deus continuará sendo feita. Não depende de nós. Mas nós deixamos de desfrutar as maravilhosas coisas que Deus pode fazer através das nossas vidas. Quem perde é a gente. Quem perde somos nós. Porque deixamos de viver tudo quanto Deus planejou e preparou para nós. E Ele deixa. Porque se não vai interferir nas coisas, no seu plano, Ele deixa. As coisas que não podem, né? Mas vou colocar nesse termo, não podem, mas vou dar nesse termo para que os irmãos possam entender. As coisas que podem atrapalhar a vontade de Deus, para que os decretos dele sejam cumpridos, Ele não permite que nós executemos. Mas aquelas que Ele determinou para que nós tivéssemos uma experiência a mais com Ele, Ele permite. No final das contas, quem perde somos nós, porque a obra dele continua sendo realizada. E aí quando a gente chegar lá no céu, né, se tiver uma agendinha lá, né, para poder coisar, eu fico pensando tipo assim, se tiver uma cadeia de hierarquia, Rick já me olhou com medo de eu falar heresia, né, Rick? Fico pensando numa cadeia de hierarquia, a gente chegar lá no céu, Pedro foi o cara que vai trazer o relatório. Aí Pedro chegar, falava assim: toma aí, vacilão, olha aí, ó, o que você deixou de desfrutar por causa do seu coração duro. Vai lá, ó, vacilão, olha aí, ó, o que você deixou de desfrutar na presença de Deus. Queridos, nós precisamos crer de fato que Jesus Cristo é a solução, primeiramente para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos e para esse mundo. Porque se a gente não crê de fato que Deus, que Jesus Cristo é a solução, nós nunca vamos enxergar, se importar e insistir. Que Deus possa abençoar os irmãos, que não a minha fala, não o Rafael, mas eu desejo, sinceramente, no meu coração, que o Espírito Santo de Deus tire o seu sono dessa noite, para que você possa refletir a sua vida, para que eu possa refletir a minha vida, e enxergar em qual grupo nós estamos enquadrados. Qual desses grupos nós fazemos parte? Qual desses grupos nós vamos continuar fazendo parte? Infelizmente, queridos, nós temos
vários e vários grupos, não só um grupo, mas vários e vários grupos de pessoas que só reclamam. E enquanto nós só reclamarmos, nunca conseguiremos enxergar a graça e a misericórdia de Deus, porque a graça e a misericórdia geram em nós contentamento, e contentamento nos faz querer glorificar a Deus a todos os instantes. Que Deus possa abençoar os irmãos, abençoar a nossa igreja, abençoar as nossas vidas, para que a gente possa conduzir os paralíticos que estão à nossa volta até a pessoa de Jesus.